Fala, gente bonita, graça e paz, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais um Minuto da Lição. Eu sou Carlos Júnior e é um prazer poder estar com você estudando a lição da Escola Sabatina. Estamos na lição número 8 e o tema da semana vai ser Luz do Santuário. Verso de memorizar, quero te convidar a abrir a Bíblia em Hebreus capítulo 8, versículo 1 e 2. A palavra de Deus diz: ora, o essencial das coisas que estamos dizendo é que temos tal sumo sacerdote, que se assentou à direita do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu e não o homem. Esse versículo explica muito bem que existe um sumo sacerdote e que existe um santuário, um verdadeiro tabernáculo. Esse santuário não foi erigido, não foi feito por mãos humanas, mas o próprio Deus, ele levantou esse santuário. E o sumo sacerdote está sentado à direita do trono da majestade nos céus. A Bíblia revela que existe um santuário celeste. Olha, depois do desapontamento de 22 de outubro de 1844, onde os mileritas marcaram a data para a volta de Jesus. Eles estudaram a profecia de 2.300 tardes e manhãs, e no final dessa profecia dizia que o santuário seria purificado. Guilherme Miller e os seus amigos pensaram que a terra seria esse santuário e que a volta de Jesus ia derramar fogo e ia purificar toda essa terra. Eles estavam enganados. Depois de muito estudo, eles viram que a data estava certa, mas o evento não era a volta de Jesus. Ele ficou entendido que a obra que Cristo estava fazendo no santuário celestial estava descrita aqui no livro de Hebreus. Essa obra não seria aqui na terra, mas sim no santuário celeste. Essa purificação do santuário no céu era o cumprimento da purificação simbólica do santuário terrestre. Isso ensinada em Levítico, que todo ano deveria ter a purificação do santuário. Durante todo o ano existia aquela expiação, existia aqueles sacrifícios diários, que o santuário ficava sujo do sangue das pessoas que perdiam o perdão dos seus pecados, que matavam ali os animais como oferta, junto com o sumo sacerdote. E durante o ano deveria ser feita essa purificação. Nessa profecia a gente entende que essa purificação não seria aqui na terra, mas sim acontecia no céu. Para entender melhor essa importante verdade, se a gente analisar Daniel capítulo 7 e 8, a gente vai ver um paralelo. Mostra a verdadeira natureza da purificação do santuário. Daniel 7 fala de Babilônia, Média-Pérsia, Grécia, Roma e juízo no céu. No capítulo 8 de Daniel diz Média-Pérsia, Grécia, Roma e purificação do santuário. Enquanto o capítulo 7 diz juízo no céu, o capítulo 8 fala purificação do santuário, dizendo que a purificação do santuário, representada na profecia, era o juízo investigativo do pré-advento. É o juízo que acontece desde 1844 no céu com Jesus Cristo, investigando e intercedendo por nós. Essa é a purificação que está acontecendo no céu. Esse é um dos trabalhos que Jesus faz hoje, atualmente. E na lição dessa semana, a gente vai estudar essa verdade bíblica, uma verdade que é pouco divulgada aí, o ministério de Cristo neste santuário celestial. Para você ficar mais perto da lição, te convido também a ler os capítulos 22, 23, 24 e 28 do livro O Grande Conflito. Nossa lição de hoje, desse sábado, fica por aqui, mas te espero em outro dia para darmos continuidade a essa lição que está uma bênção. Graça e paz, amigos. Maranata, o Senhor logo vem e nós o veremos. Tchau, tchau. Que Deus te abençoe. Chegamos então no domingo, dia 19, o tema o Santuário Celestial. Temos aqui alguns textos para lermos, para sabermos quais dois santuários são descritos nesses versos. Em Êxodo, no capítulo 25, e o versículo 8
nós lemos: e me farão o santuário para que eu possa habitar no meio deles. Versículo 9: segundo tudo o que eu te mostrar, para modelo do tabernáculo e para modelo de todos os seus móveis, assim mesmo o fareis. E no versículo 40, nós lemos: vê, pois, que tudo faças segundo o modelo que te foi mostrado no monte. Deus aqui está falando com Moisés e dizendo que existe um modelo no qual Moisés deve seguir. Ou seja, todo o santuário que Moisés estava preparando, o santuário aqui terrestre, tinha uma maquete, um modelo estava no céu. Isso a gente vai tirar a prova no verso da semana, está em Hebreus capítulo 8, e o versículo de 1 até o 6, no qual nós lemos: ora, o essencial das coisas que temos dito é que possuímos tal sumo sacerdote que se assentou à destra do trono da majestade nos céus, como ministro do santuário e do verdadeiro tabernáculo que o Senhor erigiu, não o homem, pois todo sumo sacerdote é constituído para oferecer tanto dons como sacrifícios. Por isso, era necessário que também esse sumo sacerdote tivesse o que oferecer. Ora, se ele estivesse na terra, nem mesmo sacerdote seria, visto existirem aqueles que oferecem os dons segundo a lei, os quais ministram em figura e sombra das coisas celestes, assim como foi Moisés divinamente instruído, quando estava para construir o tabernáculo. Pois, diz ele, vê que faças todas as coisas de acordo com o modelo que te foi mostrado no monte. Agora, com efeito, obteve Jesus ministério tanto mais excelente, quanto é ele também mediador de superior aliança, instituída com base em superiores promessas. Quando a gente estuda a palavra de Deus sobre o mesmo assunto, um pouco aqui, um pouco ali, a gente consegue ver que tanto no Êxodo fala desse tabernáculo, modelo do santuário no qual Moisés recebeu dos céus para fazer aqui na terra, e já em Hebreus fala que existe sim um santuário celeste que foi o modelo para o santuário terrestre. Então a gente vê que existe sim dois santuários descritos tanto em Êxodo e também aqui em Hebreus. Um santuário, o termo santuário, como é usado na Bíblia, refere-se em primeiro ao tabernáculo, esse que foi construído por Moisés, e o outro como modelo ou tipo das coisas celestiais. E em segundo lugar, o verdadeiro tabernáculo é no céu, para o qual o santuário terrestre apontava. Então, toda a obra que existia no santuário, no tabernáculo aqui, no santuário terrestre, tudo que era feito aqui apontava para o futuro, apontava para Cristo, apontava para o céu. A morte de Cristo, o seu ritual típico, perdeu sua importância quando Cristo morreu, porque o verdadeiro tabernáculo no céu é o santuário da nova aliança. Então, tudo que era feito aqui, as mortes das ofertas dos animais puros que eram oferecidos diariamente, apontava para a morte de Cristo, o nosso Cordeiro. Ele viria morrer por todos nós. Quando Cristo morre, essas obras cessam, porque não havia mais necessidade. Cristo comprou a nossa vida eterna com sua morte na cruz. Então a profecia de Daniel 8,14 se cumpre nessa era aqui. O santuário ao qual ele estava se referindo era da nova aliança. Então, quando se termina os 2.300 dias, isso em 1844, não existia santuário terrestre. Não existia nada para ser purificado, porque não havia nenhum santuário terrestre. Então, a profecia das 2.300 tardes e manhãs, e o santuário seria purificado, apontava de forma incontestável para o santuário do céu. Foi isso que Guilherme Miller, os milleritas e os homens que estavam estudando na época não conseguiram entender. Achavam que Jesus iria voltar nessa data, mas na verdade era a purificação do santuário, não terrestre, porque não existia nenhum, e sim o santuário do céu. Então, aquele modelo que foi passado para Moisés, ele existe de fato no céu. Os serviços no santuário terrestre acabaram na morte de Cristo, e agora a gente vive aí essa nova aliança por meio da intercessão de Cristo Jesus, nosso sumo sacerdote. Então Jesus ele trabalha hoje para nos salvar.
Ele trabalha para salvar você também. Ele intercede por mim, intercede por você, para que todos nós podemos nos salvar. Ele remove a nossa culpa, Ele que nos salva do poder do pecado. O ministério de Jesus no santuário do céu é por mim e é por você. Então hoje, entenda isso. Cristo está no céu, intercedendo por mim e por você. Disposto a tirar a nossa culpa, a nossa dor, intercedendo junto ao Pai, para que eu e você possamos alcançar a sua graça diária e alcançarmos também a salvação. Então o resultado da intercessão de Jesus, o domínio do pecado em nossa vida é quebrado quando nós aceitamos a Cristo. Então aceite hoje a Jesus Cristo como seu único e suficiente Salvador. Aceite hoje o trabalho de Cristo de intercessão por mim e por você. Como é bom ter esse Cristo Jesus intercedendo por nós. Nós estávamos escravizados da natureza pecaminosa, mas em Cristo Jesus, quando aceitamos, nós somos livres de toda a condenação do pecado. Se apegue a Cristo hoje e tenha certeza que você vai ser salvo, em nome de Jesus. Um forte abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima. Nesta segunda-feira, no dia 20 de maio, estudaremos o tema No Santo dos Santos. No santuário terrestre existia 2 compartimentos, o Santo e o Santíssimo, ou Santo dos Santos. A lição de hoje vai falar sobre essa ministração que acontecia no ano da expiação, ou dia da expiação, conhecido como Yom Kippur. Todo esse dia era um dia especial para o povo judeu, o povo de Israel, porque era o dia do arrependimento, era o dia que todo mundo confessava seus pecados e era por lei que todo mundo parasse e se voltasse para esse dia de jejum, esse dia de sacrifício, esse dia de entrega. As pessoas choravam, pediam perdão a Deus, faziam uma retrospectiva de toda a sua vida, para esse dia se preparar e receber o perdão de Deus. Todo mundo se concentrava na tenda, onde o sacerdote ali fazia todo o ritual no santuário. Existia 2 animais, 2 bodes. Um bode era sacrificado, esse sangue era derramado, aspergido na cortina durante todo o santuário e feita uma oração como símbolo de que Cristo estava recebendo aqueles pecados também e perdoando aqueles pecados. O outro bode, que é conhecido como bode Azazel, também era feita uma oração. O sangue do cordeiro que foi sacrificado também era passado no chifre desse bode e era feita uma oração onde o sacerdote ele transferia de forma simbólica o pecado de todo Israel, era passado por aquele bode. Aquele bode era lançado, colocado para ir para o deserto e lá ser perdido no deserto. Não voltava mais para o meio de Israel. Com isso, não existia mais pecado no povo de Israel e o santuário estava purificado, puro. E é assim que Cristo ele nos mostra o seu grande amor por todos nós. Aquele bode que era lançado com os pecados para o deserto para ser perdido, ser morto, era Satanás, que era o originador de todo o pecado. Ele que coloca o pecado na nossa vida, ele que nos tenta diariamente, ele que busca nos afastar de Deus. E Deus é aquele que perdoa os nossos pecados. Ele que faz a expiação pelos nossos pecados. Cristo sofreu a nossa dor, sofreu a nossa morte, sofreu o nosso pecado, morreu por nós para que a gente pudesse ter vida. Então Cristo ele faz esse papel hoje no céu. Ele intercede por mim, intercede por você. Somos justificados devido à justiça de Cristo. Temos o direito da vida eterna hoje porque Cristo morreu, Cristo pagou por nossos pecados. Louvado seja Deus. Então esse dia da expiação era um dia de buscar mais a Deus de todo o coração, de ter um coração sincero para com Deus. Nesse dia era o dia da purificação não só de um povo, mas também de todo o santuário. Lembra daquela profecia das 2.300 tardes e manhãs, onde o santuário seria purificado? Era isso que estava acontecendo no dia da expiação. Existia um dia que seria purificado
todo o santuário. Todo o povo deveria ser santificado também. Que nesse dia você também possa buscar a Deus em espírito e em verdade, de todo o seu coração, fazendo uma retrospectiva da sua vida, onde é que você está errando, em que ponto você pode melhorar. Peça a Deus, jejue com Ele, para que você também tenha os seus pecados perdoados. Saiba que esse é um dos ministérios de Cristo hoje também. Cristo Jesus é o nosso substituto. Alguém tem que morrer e Ele morreu por mim e por você. Hoje Ele intercede junto ao Pai por mim e por você. Não hesite em fazer orações pedindo a Deus perdão. Se você orar de todo o coração pedindo perdão a Deus, com certeza Ele vai te ouvir e vai te perdoar também. Deus te abençoe, um forte abraço e até o próximo Minuto da Lição. No Minuto da Lição desta terça-feira, dia 21, a lição tem como tema O Juízo Chegou. Se nós analisarmos alguns textos que a Bíblia nos traz, como por exemplo Daniel, capítulo 7, verso 9 e 10, o versículo 10 no finalzinho fala que estavam diante dele e assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Se nós olharmos também Apocalipse, no capítulo 14, e ali os versículos 6 e 7, João diz: temei a Deus e dá-lhe glória, pois é chegada a hora do seu juízo, e adorai aquele que fez o céu e a terra e o mar e as fontes das águas. Esses versos falam de tribunal, falam de juízo, falam de livros. Diz que no céu vai existir um grande juízo. Você já ouviu falar de qualquer pessoa dizer assim: Deus é justo, Deus é meu juiz, só Deus pode me julgar? As pessoas sempre falam isso porque têm a certeza de que Deus é o único que pode julgar com justiça. Todos falam isso. Deus não é injusto, pelo contrário, Ele é justiça. Quando nos prejudicamos aqui na terra, com as autoridades autorizando barbaridades, que alguém termina sendo injustiçado, por exemplo, as pessoas sempre cobram a justiça, a verdadeira justiça. Nós estamos precisando da verdadeira justiça. E Deus, Ele age como juiz também. E todos nós, Deus, Ele age como juiz também. E todos nós passaremos por um juízo. A Bíblia diz em Eclesiastes 12, versículo 14, que Deus há de trazer a juízo todas as obras, até as que estão escondidas, quer sejam boas, quer sejam más. Nada vai passar desapercebido pelos olhos de Deus. Por mais que você haja escondido das pessoas que estão ao seu redor e achando que está escondendo de todo mundo, saiba que existe um Deus no céu que olha para todos aqui na terra. E a Bíblia relata, e é muito clara, dizer que Deus vai trazer a juízo as obras boas e as ruins. Às vezes nós queremos destacar as boas obras, queremos publicar as boas obras, queremos gritar para todo mundo que nós estamos fazendo boas ações para sermos bem vistos na sociedade. Mas saiba, se você fizer boas obras sozinho, sem ninguém estar por perto, saiba que Deus, Ele está vendo o que você está fazendo, e isso vai contar no dia do juízo. Em contrapartida, se você fizer coisas ruins, escondido de muita gente, saiba que de Deus você também não vai esconder. Tanto as coisas boas como as coisas más, Deus está relatando em seu livro. E Jesus, Ele está aí nesse juízo investigativo, onde os livros estão sendo abertos e os nossos nomes estão sendo passados. Nossas obras boas, nossas obras ruins estão sendo colocadas na mesa. Jesus intercede por mim e por você, mas Deus, Ele vai bater o martelo e vai agir com justiça. Saiba e tenha certeza de que o que Deus decidir estará decidido. Não haverá mais uma segunda chance. O juízo, Jesus dará a cada um segundo as suas obras. Quando Cristo voltar aqui, Ele vai sim julgar essa terra. E quando Ele voltar aqui, Ele já está com a sentença determinada.
quando ele vier aqui a essa terra, quando os livros forem fechados nos céus, não há mais chance de salvação e não há mais chance de perdição. O Apocalipse fala que aquele que é justo continue fazendo sua justiça e aquele que é ímpio, impuro, continue na sua impureza. Cristo vai dar várias e várias chances para mim e para você aceitá-lo. Cristo vai dar várias e várias chances da gente se arrepender do nosso pecado. Com certeza, aquele que Cristo disser assim, vinde bendito do meu Pai, entrai pelo reino dos céus, por esse reino que foi preparado para você, com certeza. Essa pessoa aceitou a Cristo como seu único e suficiente Salvador, se arrependeu dos seus pecados e aceitou a Jesus. Do outro lado, quando Cristo disser assim, apartai-vos de mim que eu não vos o conheço, saiba que Cristo ele fez o impossível para salvar também essa pessoa. O problema está na pessoa em não aceitar a Jesus, não aceitar o seu sacrifício, não aceitá-lo a Ele como seu Salvador. Lembre-se que a investigação, o juízo investigativo já está acontecendo. O nosso nome também está passando ou vai passar por lá também. Que possamos nos preparar hoje, a partir de agora, a fazer o que é reto, a fazer o que é bom, a fazer a vontade de Deus. Aceite a Cristo Jesus hoje como seu único e suficiente Salvador. Saiba que Ele é o seu intercessor, Ele é o seu Salvador, Ele é o seu advogado fiel. Que Deus te abençoe. Esses são os meus votos. Em nome de Jesus. Amém. E nessa quarta-feira, dia 22, estudamos a boa notícia do lugar santíssimo. Temos alguns textos que eu queria ler com você. Em Hebreus, no capítulo 4, do versículo 14 até o 16, fala que tendo, pois, a Jesus, o Filho de Deus, como grande sumo sacerdote, que penetrou os céus, conservemos firmes a nossa confissão. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Antes, foi ele tentado em todas as coisas, a nossa semelhança, mas sem pecado. Acheguemo-nos, portanto, confiadamente junto ao trono da graça, a fim de recebermos misericórdia e acharmos graça para socorro e ocasião oportuna. Jesus Cristo se encontra nesse santuário celeste. Ele é o nosso sumo sacerdote. O sumo sacerdote ele intercede pelo povo, assim como era aqui na terra, também é no céu. E esse processo de intercessão, coloquei aqui na internet, que vem a ser intercessão ou interceder por alguém, é colocar-se no lugar de outro, é pleitear a sua causa, ou seja, Cristo se coloca no meu lugar quando vai pedir a Deus por mim, ele pleiteia por mim essa causa como se fosse dele, ou seja, ele nos defende. Ele suplica por nós. Deus é o único mediador. Interceder é estar entre Deus e os homens. E Jesus ele fica no meio, intercedendo por mim e por você. Ele toma o nosso lugar. Ele toma a nossa culpa, a nossa necessidade. Ele conhece o verso que nós acabamos de ler aqui. Ele sabe, ele se compadece das nossas fraquezas. Ele foi tentado também, igual a mim e a você, porém ele não pecou. E o verso 16 fala que a gente tem que se achegar com fé. É pela fé que nós seremos salvos. Temos que ter fé em Jesus, que Ele é o nosso mediador entre Deus e o homem. Ele é o nosso intercessor. Rogue a Deus hoje por essa graça, por essa misericórdia, para que a gente possa achar socorro em Jesus Cristo. A Bíblia deixa muito claro que não existe outro intercessor, apenas Jesus Cristo. Todos os versos que nós lemos apontam para Cristo Jesus como nosso intercessor pessoal. Queria ler com você também o que diz Apocalipse no capítulo 11, o verso 19. Diz que abriu-se então o santuário de Deus que se acha no céu e foi vista a arca da aliança no seu santuário. E sobrevieram relâmpagos, vozes, trovões, terremotos e grande saraivada. Esse texto mais uma vez comprova
que existe o quê? Um santuário de Deus que se encontra no céu. A Bíblia relata que foi dado para Moisés um modelo do que existia no céu. E Moisés fez o santuário aqui na terra. O verso também fala que lá foi encontrado a Arca da Aliança que estava no santuário. A mesma arca que andava aqui no Egito, que andava no povo de Israel, derramando bênçãos. E nessa arca, você sabe, existia ali as 2 tábuas da lei de Deus. Dentro da arca também existia a vara de Arão e também o pão, o maná. Essas 3 coisas aí representavam a aliança de Deus com o povo de Israel. Mas o que eu quero contar para você é que as tábuas da lei de Deus se encontram no céu até hoje. Isso quer dizer que a lei de Deus ela é eterna. A lei de Deus ela é única e ela não muda. É por meio dela que Deus vai julgar o seu povo. Deus é justo. Ele vai colocar as tábuas dos 10 mandamentos estampadas nos céus. E por ela nós seremos julgados. Ela nos condena. Quando eu olho para a lei de Deus, eu vejo que eu sou falho e que eu preciso correr para Jesus Cristo, que é a minha graça. Ele que derrama a nossa misericórdia. Ele que é a nossa justiça. Ele que imputa em nós a justiça divina. Por isso que nós seremos salvos. É Cristo Jesus que nos perdoa. Se não fosse por Ele, estaríamos todos condenados à morte eterna. Mas vale ressaltar isso. Nós iremos encontrar sim o perdão dos nossos pecados. Iremos sim ser salvos pela graça em Cristo Jesus. Só Jesus nos salva de forma total, porque Ele morreu por toda a humanidade. Ele tem esse poder, Ele tem esse direito de ser o nosso Salvador pessoal. Deus te abençoe. Essa é a nossa boa notícia. Se apegue, se achegue a Jesus Cristo com fé, que você vai alcançar misericórdia. Um forte abraço e até mais. No estudo dessa quinta-feira, dia 23 de maio, nosso tema: Jesus, nosso advogado no juízo. De uma vez por todas, Cristo morreu na cruz como sacrifício perfeito pelo pecado. Jesus Cristo era a própria oferta, uma oferta que era pura, uma oferta limpa, sem mancha, sem pecado. E esse sacrifício de Cristo foi único. E esse único sacrifício perdoou todo o pecado da humanidade. Então, não é preciso mais outro sacrifício, não é preciso mais ofertas a oferecer a Deus, porque Ele mesmo foi a oferta. Jesus Cristo foi a própria oferta, o inocente que morreu pelo pecador. Ele comprou a nossa morte e nos deu a vida eterna. Hoje no tema, em 1 João capítulo 2, versículo 1, nós lemos: Filhinhos meus, essas coisas vos escrevo para que não pequeis. Se todavia alguém pecar, nós temos advogado junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Nesse verso nos diz que Jesus também é o nosso advogado no dia do juízo. Ele é o nosso, Jesus Cristo é o nosso advogado que é justo. Para você que já teve a oportunidade de participar, quem sabe, de alguma audiência, para ficar cara a cara, frente a frente com o juiz, eu tive essa experiência. E me lembro que quando eu estava pronto para chegar a minha hora de ficar frente a frente com o juiz, o advogado que estava comigo me ligou dizendo que iria chegar um pouco atrasado. Aquilo me deu um frio na barriga porque eu não tinha palavras para dizer ao juiz. O meu medo maior era que ele perguntasse algo e eu não soubesse responder. Eu tinha toda a minha confiança depositada no meu advogado. Quando ficou faltando 5 minutinhos, o meu advogado chegou. E aquilo me deu um alívio tremendo. As pernas que estavam ali tremendo, balançando, ficou mais tranquila. O suor do rosto já não transpirava mais, porque o meu advogado estava comigo e eu confiava nele. Chegou o momento da gente entrar naquela audiência. E quando a juíza perguntou algo, o meu advogado, de imediato, ele tomou a palavra.
Eu não falei nada e ele me defendeu. Ele falou, ele usou suas palavras ali, no qual ele estudou, tem um talento, tem um dom para defesa. E ali ele usou na tranquilidade umas palavras bonitas para falar com aquela autoridade presente também. E eu entrei e saí sem falar uma palavra, porque o advogado assumiu toda a minha culpa, assumiu toda aquela causa. E ali saímos dali felizes, tranquilos. Eu não fiz nada, mas o advogado fez tudo por mim. Aqui diz que Jesus Cristo é o nosso advogado. Se você aceitar a Cristo hoje como seu Salvador, se você pedir perdão pelos seus pecados, Jesus vai te perdoar. Se você for para o juízo final com esse advogado Jesus, não vai ser necessário você falar uma palavra. Jesus vai tomar a frente. Ele vai se levantar, ele que vai falar, ele que vai te defender, ele vai dizer assim: ele é um pecador, ele merece morrer, mas eu morri no lugar dele. Eu comprei com o meu sangue e ele vai ser salvo. Jesus Cristo vai comprar a nossa culpa, ele vai nos defender, porque foi por mim e por você que ele morreu. Agora, querido, querida, você que me escuta nesse instante, não ouse entrar no dia do juízo final sem um advogado. Se você não aceitá-lo como Jesus Cristo, como seu Salvador, como seu advogado justo e fiel, no dia do juízo suas pernas irão tremer. O suor com certeza você vai transpirar bastante e você não vai ter palavra alguma para falar diante do juiz. Com certeza a condenação é certa, porque só vai haver acusação. Satanás vai estar para acusar e Jesus vai estar para nos defender. E claro, Jesus ele não perde nenhuma causa. Se ao entrar nas portas do santuário celeste, perante aos tronos, o juízo, os livros estiverem abertos, se você olhar para o seu lado e estiver Jesus Cristo, pode ficar tranquilo, pode sorrir, porque a vitória é garantida. Um abraço forte para você, que Deus te abençoe. Essa é a minha oração. Amém. Amigos, na sexta-feira, no estudo adicional, no dia 24 de maio, eu quero ler para você um texto do Grande Conflito na página 410, que faz tipo um resumo de tudo que a gente aprendeu durante essa semana. Vivemos hoje no grande dia da expiação. Todos aqueles que quiserem que seu nome seja conservado no livro da vida devem agora, nos poucos dias que lhe restam do tempo da graça, humilhar-se diante de Deus em tristeza pelo pecado e em arrependimento verdadeiro. Livro Grande Conflito, página 410. Ao ler esse texto, eu me lembro muito bem do período lá do Êxodo, quando o sumo sacerdote, uma vez por ano, fazia o dia da expiação, conhecido aí como Yom Kippur, que era o dia da expiação, que acontecia uma vez por ano. Todo o povo vivia um dia diferenciado, um dia de reflexão, de meditação, um dia de jejum, um dia de muita humilhação e muita oração para com Deus, para que Deus pudesse perdoar os seus pecados. Estamos desde 1844 vivendo aí essa passagem, essa purificação do santuário. Cristo está no santuário celeste, nesse instante, intercedendo por todo mundo, carregando sobre si todo o pecado do mundo e justificando cada um deles. Só que todo pecado que for confessado, esse sim será perdoado. Dia após dia nós cometemos falhas. Devemos viver dia após dia também, refletindo em tudo aquilo que nós fizemos e pedir perdão para Deus. Aí sim, Jesus lá no céu vai apagar o nosso nome lá do pecado e nos transformar a nossa vida dia após dia. Aproveite esse momento no qual a porta da graça está aberta para fazer uma reflexão de sua vida dia após dia. Não espere datas comemorativas,
final de ano, semana de Páscoa, para você tentar se reconciliar com Deus. Dia após dia é o instante da gente se reconciliar com Deus. Está no erro, peça força a Deus, confesse seu erro a Deus na oração e mude sua vida hoje mesmo, porque nós não sabemos o dia de amanhã. Nós não sabemos quando Cristo vai terminar esse processo de limpeza do santuário celeste, de purificação. Porque quando ele terminar, a porta da graça fecha e aí não há mais como salvação. Não há mais como se salvar, não há como se perder. E assim como o sumo sacerdote, ele saía do santuário para dizer o resultado ao povo da aprovação de Deus perante aquela intercessão. Quando Cristo terminar a sua intercessão no santuário celeste, é a hora dele regressar aqui a essa terra. Louvado seja Deus por minha vida e por sua vida também. Devemos agradecer a Deus pela sua bondade e sua infinita misericórdia sobre todos nós. Essa semana nós aprendemos muito sobre a luz do santuário, o santuário que foi dado como modelo para Moisés fazer aqui na terra. Ao entendermos o santuário terrestre, podemos entender um pouquinho daquilo que Jesus fez por todos nós também, para nos dar o direito da salvação. Que Deus te abençoe, espero que você tenha gostado desse resumo. Nos vemos aí então na próxima semana com mais um minuto da lição. Compartilhe com seus amigos também, deixa o teu like, deixa o teu comentário aqui também. Se você chegou até aqui, está ouvindo aqui a gente, coloca aqui hashtag Minuto da Lição. Quero ver se você chegou até aqui nesse resumão da lição da Escola Sabatina. Um abraço forte para você, que Deus te abençoe e até mais, pessoal. Tchau, tchau.